Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a organização do treinamento dentro de uma semana. Então é muito comum a gente observar profissionais na internet dizendo que algumas combinações de treinos são erradas, como por exemplo, existem profissionais que dizem que dividir os exercícios para os membros inferiores é errado e que todos os exercícios devem ser feitos no mesmo dia. Existem profissionais que, por exemplo, que dizem que o levantamento terra tem que ser realizado no mesmo dia do grande dorsal, do latíssimo do dorso. E se você fizesse de forma errada, de forma diferente, estaria errado. Enfim, existem várias receitas na internet que dizem como a gente deveria fazer, se você faz de outra forma está errado, e você deveria melhorar o seu conhecimento, enfim. Mas vamos lá, o que embasa essa organização do treinamento dentro de uma semana é o que a gente vai chamar de SAG, ou Síndrome da Adaptação Geral, que é uma síndrome que justifica a adaptação de vários sistemas do corpo humano, inclusive o sistema muscular. Agora, um ponto importante, que quando você aplica um determinado estímulo no seu músculo, ou você gera um estresse nesse músculo, inicialmente o que acontece é que você tem uma queda de função daquele sistema. E depois você vai aplicar o tempo de recuperação, esse sistema ele vai compensar e depois ele realiza um processo que a gente chama de supercompensação, que é a melhora desse sistema, ou seja, esse sistema ele se torna mais eficiente e a gente vai chamar isso de supercompensação. Então é importante a gente entender essa teoria da síndrome da adaptação geral, porque é ela que vai organizar os nossos treinos, ou seja, a partir desse entendimento a gente sabe mais ou menos ali, pelo menos na parte teórica, quando que a gente poderia reaplicar esse estímulo. Então, por exemplo, se eu apliquei um estímulo para o peitoral numa segunda-feira, eu entendo que eu tenho uma queda de função, eu tenho um decréscimo da função de alguns sistemas e eu preciso permitir a recuperação desse sistema. E na literatura a gente vai ter uma descrição aí em torno de 48 a 72 horas. Só que o que acontece é que esse tempo de recuperação ele vai depender da grandeza desse estímulo. Ou seja, às vezes o estímulo que eu apliquei ele não foi tão forte, ele não foi tão estressante e eu recupero de forma mais rápida. Então eu poderia reaplicar esse estímulo de forma um pouco mais precoce. Então o que eu vou fazer em relação à organização dos treinos dentro de uma semana é entender o quanto forte foi cada estímulo para cada grupo muscular. Então, se eu gerei um estresse, por exemplo, muito grande na região do peitoral, se eu entendi que o volume prescrito foi alto, eu dei um estímulo com um alto grau de estresse, o ideal é que eu afaste a próxima sessão para que esse músculo ele recupere. Agora, se eu entendi que o volume não foi tão alto, se o estresse não foi tão alto, e eu vou recuperar em menos tempo, eu posso reaplicar esse estímulo de forma mais precoce. Então, o que eu vou entendendo é o quanto forte foi esse estímulo e quando que eu devo reaplicar esse estímulo. E por isso que a gente tem essa divisão, basicamente, de, por exemplo, o treino A que você fez na segunda, você vai repetir ou na quarta ou na quinta. O treino B que você fez na terça, você vai repetir ou na quinta ou na sexta. O treino C que você fez na quarta, por exemplo, você vai repetir no sábado. É justamente essa jogada de 48 horas a 72 horas. Só que existe outro ponto importante. Apesar de um músculo ele ter participado em algum exercício, isso não quer dizer que o grau de estresse para aquele músculo foi alto. Porque às vezes o quanto ele tem de ativação em um determinado exercício é pequeno. Então às vezes essa ativação ela não foi tão grande e esse músculo ele já se recuperou de forma precoce, às vezes 24 horas, 48 horas depois. Então essa questão
né, de organização, se está certo ou se está errado, o que você tem que pensar, né, você, né, como um personal, por exemplo, você como um treinador, você tem que ter a sua ciência e você entender o que foi prescrito dentro daquela semana e você entender, né, quando que você pode reaplicar os estímulos. Isso ninguém pode dizer, ninguém pode olhar o seu treinamento, você fazendo, ou aquela organização está errada, né? O cara, ele errou a organização porque não se faz isso com isso. Isso sempre foi feito, várias estratégias sempre foram utilizadas. Não é porque um cara foi campeão de não sei de quê que a estratégia que ele usa está correta. Pode ter outro cara que foi campeão utilizando uma estratégia completamente oposta ao que foi utilizada daquele outro campeão. E qual que estaria certo? Esse ou esse? Então o que você precisa é ter uma ciência, você precisa ter o conhecimento de que o exercício ele é um estímulo, ele é um estresse, e esse estresse ele precisa recuperar, ele precisa ser recuperado. Agora, o quanto que ele vai precisar ser recuperado depende de quanto forte foi o estímulo que você aplicou inicialmente. Então, ao meu ver, tá? Ao meu conhecimento, não existe um certo e errado, mas existe sim, né, o mais coerente de acordo com a sua prescrição, com a sua organização. Então, eu, dependendo, às vezes junto, por exemplo, membros inferiores, dependendo eu separo. Aí depende de várias questões da frequência, disponibilidade, o grau de estímulo que eu dou entre cada sessão, enfim. Eu prefiro que você aprenda a ter o conhecimento, que você entenda o que deve ser feito, do que te dar uma receita de que isso está errado ou isso está certo. Você aprende e a partir desse conhecimento você aplica, né, o que você aprendeu de forma mais coerente possível.